Bom, vamos aqui aos semicondutores. O que acontece? O diodo, ele é um componente muito usado. Ele é um componente simples. Quem assistiu, quem estudou a válvula, verifica que nós temos a válvula diodo. A válvula diodo tem o mesmo princípio de funcionamento. Ela tem uma placa, e essa placa, quando colocada positivamente, ela atrai elétrons do catodo, tá? Que fica com uma nuvem de elétrons. Então, como os elétrons eles circulam do menos para o mais, eles são atraídos pela placa. A placa, estando positiva, ela atrai os elétrons negativos, circula uma corrente dentro da válvula. E a válvula não tem fio, não tem nada, tá? É um vácuo. Bom, se eu inverter, colocar a placa negativa, ela não circula corrente. Por quê? O negativo da placa repele o elétron que é negativo. Então, a válvula diodo, que são dois elementos, ela é uma válvula que só conduz para um lado. Ela só deixa passar corrente elétrica quando a placa está positiva e o catodo está negativo. A gente vai usar essa mesma ideia. Diodo, propriedades. Possui uma resistência intermediária entre os isolantes e condutores. Olha que coisa legal, hein? Eles tanto podem atuar como condutores como isolantes. Ó. Aqui está a citação do Souza. Então, observe o seguinte, que o diodo, em uma situação, ele vai ser condutor, em outra situação, vai ser isolante. Bom, como é que ele funciona? Como é que eles fizeram o diodo semicondutor? Porque a válvula já existia, ela já funcionava nos aparelhos, ela já funcionava no rádio, na televisão. Como que, então, funciona o diodo? Observe o seguinte, os átomos, eles possuem, como a gente viu, um núcleo com prótons, que é carga positiva, e uma eletrosfera com elétrons negativos. Tá? Eles são em equilíbrio. Os átomos eles costumam ficar em equilíbrio. O mesmo número de prótons igual ao mesmo número de elétrons. Essa ligação covalente é uma ligação que a gente vai usar para fazer o diodo. A ligação covalente é uma ligação química caracterizada pelo compartilhamento de eletrões entre os átomos, onde cada eletrão da última camada é compartilhado com o átomo vizinho. Então, eles almejam, nessa estrutura, terem 8 elétrons na última camada, tá? Para estarem em equilíbrio. Então, é por isso que é chamada aqui octeto. Então, nessa ligação covalente, cada átomo tem que ter 8 elétrons, mas ele não tem 8. Ele vai se associar a um outro. Então, vamos imaginar, eu tenho 4. Eu me associo ao outro que tem 4, teremos 8 os dois. A gente une os nossos 4, ficaremos com 8. Então, ele vai compartilhar esse elétron, tendo, então, essa estabilidade. 8 elétrons aí, que é essa ligação. Então, aqui é um exemplo. Isso é chamado de cristal semicondutor intrínseco. Ele é um cristal puro, ele está totalmente em equilíbrio. Então, ele pega 4 elétrons de um átomo, se junta com outro que também tem 4, e soma os dois, ficam 8. Então, eles ficam compartilhamento de eletrões. Eles estão aqui compartilhando, está tudo em equilíbrio. Olha que coisa bonita. Então, o cristal semicondutor intrínseco, ele está em equilíbrio. Ou seja, ele tem uma ligação covalente com 8 elétrons aí, 4 de cada um, fazendo um equilíbrio de 8. Bom, aí o que vai acontecer? Eles vão fazer um processo de dopagem. Eles vão pegar esse cristal purinho, é um cristal de silício, poderia ser de germânio antigamente, hoje é de silício, e vão dopar esse cristal. A dopagem é um processo pelo qual são acrescentadas impurezas ao semicondutor intrínseco. Então, eu tenho ali um cristal purinho e eu vou, então,
dopar ele, eu vou, então, alterar a estrutura dele. Essa alteração, ela vai poder me dar o quê? Eu vou poder ter eletrões ou lacunas, tá? Ou seja, eu, de acordo com a polaridade que vai ficar ali, eu vou ter um cristal que vai ter eletrões e um cristal que vai ter lacunas. Cristal semicondutor extrínseco. Esse cristal semicondutor extrínseco, então, ele vai ser o quê? Ele vai ser o cristal intrínseco, sendo que ele está sendo dopado. No momento que ele é dopado, o que acontece? Ele se torna extrínseco. Intrínseco é o cristal puro, dopado, ele é extrínseco. Então, vamos lá. Então, existem duas maneiras da gente dopar. Duas maneiras. Podemos dopar com uma substância chamada de doadora. Então, nós temos uma substância que é uma substância doadora, ou seja, essa substância ela tem 5 elétrons livres, 5 eletrões na última camada. Então, veja bem, o meu cristal intrínseco possui 4. E essa dopagem, esse átomo que eu estou colocando ali possui 5. O que vai acontecer? Se o meu cristal tem 4 elétrons, eu venho com um átomo com 5, 4 e 4, 8. Vai sobrar um eletrão. Então, olha só, com essa dopagem, com esse material com 5 eletrões, eu vou sobrar elétrons. Então, eu tenho aqui sobra de eletrões. Eu dei um exemplo aqui do fósforo, que ele possui 5 elétrons na última camada. Então, o que vai acontecer? A cada ligação de um átomo com essa substância, me sobra um eletrão. Aqui, ó, um eletrão livre. Agora, claro, imagina que eu tenho aí milhões de átomos ali. Então, eu vou ter ali um cristal com milhões de eletrões livres. Então, ele deixa de ser um cristal intrínseco e passa a ser um cristal extrínseco com vários eletrões livres. Com isso, eu chamo ele de cristal tipo N. Tá? Ou seja, N de negativo. Ou seja, ele tem muitos eletrões livres. Como o eletrão é negativo, eu tenho negativo ali, sobra. Então, eu criei um cristal N, um cristal negativo. Tem a ver, né? Um cristal negativo com bastante elétron livre. Bom, aí de uma outra forma, eu posso fazer o quê? Em vez de eu dopar com um átomo de 5 eletrões na última camada, eu coloco uma dopagem chamada de aceitador, ou seja, eu coloco um átomo como um alumínio que tem 3 eletrões na última camada. Ora, se lá tem 4, eu entro com um átomo com 3, eu vou ficar com 7. Então, vai faltar um eletrão na última camada. Então, eu causo um desequilíbrio, só que agora não vai ter excesso de elétrons, vai ter o quê? Falta de um eletrão. Então, naquele caso do N, eu tenho sobrando um eletrão para cada ligação. Agora eu tenho falta de eletrão. Por isso que a gente chama de lacuna. Tá? Quando falta um elétron, vai ficar um buraco ali faltando. Então, aquilo é chamado de lacuna. Falta um eletrão, igual aqui na figura. Então, dessa forma, foram colocados os 3 eletrões da dopagem e ficou faltando um eletrão, que ficou um buraco, uma lacuna. Dessa maneira, se falta elétrons, o meu cristal será do tipo P de positivo. Quando eu tenho muitos elétrons, ele é negativo. Quando eu tiro os elétrons e fica mais positivo, ele é positivo. Então, aí eu tenho os 2 cristais, o cristal N, com muitos eletrões, e o cristal P, com muitas lacunas. Ele está faltando eletrões. Então, está feito, então, o meu diodo. Isso é o diodo. Eu faço um cristal P que tem muitas lacunas, ele é positivo. E junto com o cristal N, que tem muitos eletrões, que é negativo. Então, virou o diodo. Está aqui a figura. A gente chama isso de junção PN.
Ou seja, eu tenho um cristal positivo com um cristal negativo e eu junto os dois. Eu colo um com o outro aqui. Ó. Só que acontece o quê? Aí vocês poderiam pensar, poxa, professor, se eu tenho aqui muitos eletrões, aqui eu tenho falta de eletrões, eu tenho uma lacunas, quando eu juntar esses dois, os eletrões que estão aqui vão correr para as lacunas que tem lá, concordam? Ora, realmente isso vai acontecer. Por isso que vai criar uma zona aqui na divisa, uma zona chamada depressão. A gente vai ter eletrões correndo do N para o P, para cobrir essas lacunas da divisa. Só que, o que acontece? Quando esse movimento se inicia, vai haver aqui o quê? Vai haver uma barreira de potencial. A gente não vai ter todos os eletrões correndo para lá, não. Vai criar nessa fronteira, nessa junção, uma barreira de potencial. Porque quando os eletrões livres aqui se juntam com as lacunas de lá, vai ter uma espécie de uma inversão de polaridade aqui nessa junção. Ou seja, bem aqui na fronteira, os eletrões que saem para cá ficam positivos, porque saiu eletrões, então vai dar umas lacuninhas aqui, e aqui onde tinha lacuna vai ter um excessozinho de eletrões. Eles não vão para todo o cristal, não, eles só ficam aqui na barreira. Então, vai existir aqui no meio uma barreira de potencial, ou seja, cria-se uma diferença de potencialzinha aqui no meio dessa junção. E isso não deixa com que todos esses eletrões invadam o cristal P. Eles não vão todos para lá. Tá? Então, fica criado aqui, nessa junção, uma barreira de potencial. Aqui, então, está a junção. Aqui eu estou representando como? O P é o cristal positivo, o N é o cristal negativo. Como é que é chamado o cristal P? O cristal P é chamado de anodo. O certo com acento seria ânodo. A gente, pelo menos no Brasil, fala anodo, mas poderia ser ânodo, não tem problema nenhum, qualquer uma das duas formas é aceita. E aqui é a mesma coisa, o cátodo ou catodo. Tá? O ânodo ou anodo é representado pela letra A e o cátodo ou catodo pela letra K. Tá? Então, é assim que é. Só que a gente não representa o diodo como sendo um quadradinho P e um quadradinho N. A gente representa por esse símbolo aqui de baixo. Ó. Observa que o símbolo ele é uma seta, uma seta e um traço vertical. Tá? A seta é o anodo, é o A. E o traço vertical perpendicular é o catodo. Então, é assim que a gente representa o diodo. O A é a seta, tá? E o traço é o catodo. Aí, até um aluno poderia falar, que está assim, professor, mas essa seta aí está errada. A seta está dizendo que vai do positivo para o negativo. Só que não. Tá? O que acontece? O sentido, antigamente, quando eles descobriram o diodo, o sentido era o sentido convencional. Tá? O sentido aceito na corrente era convencional. O que é um sentido convencional? Ele vai do positivo para o negativo. Então, antigamente, eles acreditavam que era do mais para o menos. Então, era o que a gente chama de sentido convencional. Então, a seta representa que a carga positiva vai se deslocar para a negativa, por isso a seta aponta do anodo para o catodo. Claro que hoje a gente sabe que é o contrário, que são os eletrões que vão em direção ao positivo. Aí a gente chama de sentido real, mas não altera em nada, nem na conta, nem no funcionamento. Eu posso projetar todo um circuito com sentido convencional, que não tem problema nenhum. E aqui no meio é a peça em si, a peça física, que vocês vão adquirir. Tá? Essa peça física ela tem o quê? Ela tem um lado, uma faixazinha de um lado. Ela pode ser uma faixa preta, uma faixa vermelha, uma faixa prateadinha. Essa faixa é o catodo, é o negativo do diodo, e onde não tem a faixa é o anodo.
Então, isso aqui vai ser bem simples, vocês não vão se confundir mais. Tá? Então, resumindo, o anodo é o cristal positivo, é a seta no símbolo. O cátodo é o cristal negativo, é o traço vertical do símbolo e aonde tem a faixa no componente. Eu pegando o componente, eu vejo que a faixa é o cátodo, o outro lado é o anodo.